Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 5. Versículo 4. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Marqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatã teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Aleluia. Santo é o teu nome, graças te damos. Pai querido, Pai amado, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse culto de casal e família. Pai querido, Pai amado, fale conosco, meu Deus e meu Pai, através da tua palavra, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito, sonde os nossos corações. Obrigado porque conseguimos chegar, meu Deus e meu Pai, nessa noite, e te pedimos, Pai querido, Pai amado, que no nome de Jesus abençoe essa palavra. Fale, meu Deus e meu Pai, aquilo que necessitamos ouvir nessa noite. Eu rendo graças a ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Aqui vai falar, irmãos, a bondade de Davi para com o filho de Jonatã. E vai falar a respeito de Lodebar. Vai falar de Lodebar, de uma cidade esquecida, de uma cidade onde viviam os não convertidos, uma cidade que ela era desprovida de todas as coisas a respeito de Deus. Então a gente vê que era um lugar, porque Lodebar ela significa deserto. Então era um lugar que, como ela era desprovida das bênçãos de Deus, não tinha como, né? No nosso entendimento, de repente a gente achar como que alguém ia lá naquela cidade resgatar alguém para que pudesse ser honrado. Quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor, ele foi ministrando ao meu coração, porque muitas das vezes nós estamos vivendo fases e momentos que a gente acha que Deus nos esqueceu. E a gente vai ver nessa palavra que Deus ele não esquece dos filhos dele. A gente sabe que em 1 Samuel capítulo 18 vai falar de uma aliança que foi feita com Jonas e Davi. Uma amizade que a Bíblia diz que foi uma amizade de alma. Eles tinham uma amizade de alma, é por isso que a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. E a gente vê que ali há uma aliança que é feita. E chega um momento que a gente sabe que acontece todo aquele histórico com a família de Saul. Saul morre, o pai de Mefibosete morre, que era Jonatas. Jonatas, ele era um homem que ele era aleijado dos dois pés, né? Então você vê que ele era um homem deficiente. E a gente vê que, trazendo para o espiritual, imagine caminhar. Não tem nem como caminhar sendo aleijado de dois pés. E muitas das vezes a gente vê essa dificuldade espiritual, porque sem Jesus, irmãos, nós somos deficientes também. Sem Jesus, a gente vai estar fazendo sempre escolhas erradas. Com Jesus a gente já faz, imagine sem. Porque era uma cidade que ela era desprovida. Era uma cidade que fala que era uma cidade onde os não convertidos, né, que não conhecia Jesus ou que não queria Jesus, era naquela cidade. Era uma cidade de escassez. Era uma cidade onde viviam as pessoas de baixa renda. Pessoas que viviam de uma forma de humilhação, de escassez. Mas o interessante é que chega um momento na vida de Davi já reinando, que ele lembra da aliança que ele fez com Jonatã. E ele pergunta se ainda tinha alguém da linhagem de Saul, sobrou alguém? Tem alguém vivo? E aí ele descobre que o filho de Jonatã,
que é o amigo dele, que ele fez uma aliança de alma, de amizade, estava lá em Lodebar. E Deus manda, né, usando a Davi, né, porque aí a gente vai vendo que Deus aqui usa Davi para mostrar a misericórdia dele. Jesus vai sempre usar de misericórdia, uma graça imerecida, porque a gente vê que Jonathan, a gente sabe tudo que Davi passou quando Saul estava perseguindo. Mas aí chega um momento que ele lembra da aliança que ele fez com Jonathan. E quando ele descobre que tinha um filho de Jonathan que estava lá em Lodebar, que é aleijado, vivendo numa posição de humilhação, de escassez, ele manda buscá-lo de lá, tirar daquele lugar, um lugar de escassez, um lugar que era desprovido da presença de Deus, onde os não convertidos, um lugar de humilhação, e ele é tirado daquele lugar, para começar a sentar na mesa do rei, para ser restituído, porque Davi fala, porque quando ele chega na presença de Davi, ele se prostra. E aí Davi fala, Mefibosete, não temas, eu vou restituir o que era do teu pai, o que era do teu avô, e você, a partir de hoje, vai se assentar à minha mesa. Então, irmão, não importa, porque quando o Espírito Santo de Deus estava me dando essa palavra, muitas das vezes nós estamos em lugares, nós estamos em locais, nós estamos vivendo situações que nós achamos que nós estamos esquecidos. Muitas das vezes em lugares onde você pensa assim, quem é que vai me enxergar aqui? Mas Davi, ele foi visto atrás da malhada, cuidando das ovelhas do seu pai. Deus já assistia a ele, Deus já via ele, Deus já escolheu a ele. E muitas das vezes a gente acha que o local ou a situação que a gente está vivendo não vai terminar, não vai ter fim. E aí a gente vê que mesmo lá em Lodebar, mesmo ele estando ali naquela posição de humilhação, de desonra, mesmo ele estando vivendo, porque ele era de uma linhagem nobre. E naquele tempo, irmãos, quando se levantava um outro rei, a família do rei que tinha sido destituído, eram todos mortos. A gente vê nos filmes, às vezes, né, que sempre pega a criança, que é filho do rei, tira daquele lugar, leva para um outro lugar para poder poupar a linhagem daquele reino. Mas naquele tempo, eles exterminavam todos aqueles que faziam parte do reino, para que o outro rei pudesse assumir. E Mefibosete, ele foi tirado dali, ele foi levado para Lodebar, para essa cidade. Então você imagine um homem, porque ele já era quando criança, né? Porque a Bíblia diz que ele teve um acidente e ele ficou aleijado. Mas ele era de uma linhagem nobre e de repente ele vai para uma cidade de escassez, de humilhação, de desonra, e por muitos anos ele viveu ali naquele lugar. Eu acredito que tinha momentos que ele lembrava da infância dele, da maneira que ele vivia antes dele ir para Lodebar. Eu acredito que ele deve ter pensado assim, né, meus pais, meu avô já morreu, meu pai já morreu, não resta mais ninguém, eu mesmo vindo de uma linhagem nobre, olha a situação que eu me apresento. E ele ainda tinha um agravante, porque ele era deficiente dos 2 pés. E ele estava lá, e de repente achando assim, né, daqui não tem mais para onde ir. Já cheguei nesse estado aqui dessa cidade, aqui vou permanecer. Ele jamais poderia imaginar que Deus iria trazer na memória de Davi, para que perguntasse se tinha alguém da linhagem de Davi, de Saul, para que ele pudesse resgatar. E muitas das vezes nós nos sentimos assim, abandonados, esquecidos. Muitas das vezes nós nos sentimos assim, poxa, tem essa situação que eu estou vivendo, tem alguém que podia me ajudar e que não vai nos ajudar, só se for por permissão de Deus. Porque aqui foi permissão de Deus, irmãos. E resgatar Mefibosete em Lodebar.
Porque Davi, ele tinha os afazeres dele, ele era rei, tantas demandas ele tinha. Se não fosse o Espírito, o próprio Deus, trazendo a memória para que ele lembrasse da amizade que ele teve com Jonas. Porque com Saul, a gente sabe a luta que foi que ele teve, a perseguição que foi, da maneira que ele precisou vivenciar. Mas era algo que Deus também estava preparando ele para que ele pudesse reinar. Mas aí chega esse momento que ele lembra e ele pergunta. E quando ele escuta dizer que tem um filho dele em Lodebar, ele manda para que alguém pudesse resgatar ele daquele lugar. E traz ele para o reino. Traz ele para a presença de Davi. Eu não sei se você está se sentindo esquecido. Porque a gente já está no penúltimo mês do ano. Mas graças a Deus, Deus nos guardou. Estamos vivos, estamos de pé, estamos com saúde. É um motivo de agradecermos. Mas eu não sei se porque tem pessoas, às vezes, que vai chegando assim, finalzinho de ano, vai entrando dezembro, tem pessoas que começam a ficar deprimido. Tem pessoas, às vezes, que começam a se entristecer. Tem pessoas, às vezes, que não se alegram. Né? A gente escuta dizer, a gente não acredita em Papai Noel, mas a gente acredita no nascimento de Cristo. Então, a gente tem motivo de se alegrar sim, irmãos. Eu não preciso de data, eu só preciso ter certeza que ele nasceu. Eu não preciso de uma data para me comemorar. E graças a Deus que foi se colocado uma data para que a gente pudesse comemorar. Mas tem pessoas que ficam tão deprimidas. Tem pessoas que às vezes porque, eu não tenho mais meus pais. Mas eu... Tudo bem. A gente respeita. Mas isso não é motivo de você não se alegrar, porque a nossa alegria é por esse nascimento, irmãos. Porque esse nascimento fez muita diferença em nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui. Porque teve um que nasceu do ventre de uma mulher. Um filho de Deus, o próprio Deus. Porque estávamos destituídos para que a gente pudesse ter o acesso que temos hoje. Então, glória a Deus por isso. E tem pessoas que não se alegram, que fica triste, que fica lembrando, né? Quem perdeu pessoas, quem está naquele momento de luto. Irmãos, é válido, a gente tem que respeitar. Só que tem pessoas também que já estão há 30 anos vivendo um luto. Então aí já é algo que a gente precisa tratar. Porque a lembrança de quem partiu a gente sempre vai ter. Mas aí não pode também você deixar de tocar a tua vida, você deixar de viver, porque aquela pessoa que já partiu e você fica vivendo aquele luto eternamente, não. A gente tem que respeitar o tempo do luto, mas a gente precisa entender que chega um momento que a gente também tem que deixar o luto. Porque a gente precisa seguir a nossa vida. E no meu entendimento, eu não consigo entender como que a pessoa, quando chega uma época dessa, não se alegra. Sabe, não festeja. Porque a nossa alegria não é o presente, não é o Papai Noel, não é a ceia. Né? Porque graças a Deus é um momento que tem famílias que ficam o ano todo sem se ver. Tem famílias que brigam o ano todo. Graças a Deus que quando chega esse ano, quando chega o tempo de confraternizar, se reúne para se confraternizar. É família. E se não tiver uma data comemorativa, às vezes até o Dia das Mães também, o dia a dia, o afazeres, às vezes você mora longe, você não tem mais tempo para fazer uma visita à tua mãe. Você não tem mais tempo de reunir com a sua família. E graças a Deus para aqueles que têm famílias, né? Tem famílias que são numerosas, se reúnem, é aquela brincadeira, sai briga, sai discussão, mas é válido, irmãos. Porque é uma família, porque tem gente que não tem família. E para quem tem, agradeça. Família nós não escolhemos, é Deus que nos dá, tá? A gente só precisa saber lidar com a nossa família. Tem de tudo e mais um pouco, mas glória a Deus por isso que nós temos uma família. Então, assim, para mim é uma data muito importante. Para mim é o reconhecimento do nascimento de Cristo. Ele nasceu em nós. E hoje nós carregamos a presença dele em nós. Então não tem como não nos alegrarmos. E muitas das vezes é uma data que vai chegando, né? Às vezes as pessoas entram o ano, né? Fazendo uma planilha,
se organizando, né? Esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou guardar, esse ano... E tem gente que não consegue fazer nada, né? Porque a gente tem que ter muita determinação quando a gente quer fazer alguma coisa. E muitas das vezes nós não temos essa determinação. A gente só fala, ou a gente faz a planilha, ou a gente se organiza, a gente só não determina, a gente só não começa a se policiar para que a gente consiga concluir algumas coisas no decorrer do ano. Então aí vai chegando dezembro, vai ficando deprimido, tem pessoas que ficam tristes, tem pessoas que ficam ignorantes, tem pessoas que ficam raivoso. Irmãos, em nome de Jesus, nós somos servos do Deus vivo. Nós temos motivo de nos alegrarmos sim, porque estamos de pé, estamos vivos. Nós reconhecemos que o Senhor é que sustentou a gente até esse mês. Nós já estamos no final de novembro, vamos entrar em dezembro, já segunda-feira. Quantas coisas a gente não vivenciou, quantas ameaças, quantos levantes, quantas setas, quantos dardos, irmãos. E graças a Deus, Deus nos guardou. Então, assim, tem pessoas, às vezes, que não conseguem, porque, mas aí eu me planejei, me organizei. Irmãos, a gente se organiza, a gente se planeja e às vezes não dá certo, não. Mas nem por isso você vai deixar de tentar. Nem por isso você vai deixar de crer. Nem por isso você vai deixar de fazer. A gente precisa tentar até com que venha dar certo. Se você está tendo a oportunidade de tentar, tente. Mas não fique achando que Deus te abandonou, porque Deus não tinha abandonado Mefibosete. Ele não tinha mais a família dele viva, mas Deus preparou alguém que cuidasse daquele homem aleijado lá em Lodebar, porque ele tinha necessidades. Teve uma família que amparou ele, eu vejo o cuidado de Deus já. Até chegar o momento que ele fosse lembrado, primeiro por Deus e depois por Davi, para que ele pudesse ser resgatado. Quando o Senhor estava me dando essa palavra, que você possa ter certeza que não importa onde você se encontra, o importante é você ter certeza que pode não estar ninguém te vendo, mas tem um Deus te observando. É o fundamental para a vida da gente, é isso que nós não podemos esquecer. Tem um Deus nos assistindo. A Bíblia diz que tanto na altura quanto na profundidade ele se encontra. Tem um Deus te assistindo, tem um Deus te observando. Você pode até pensar assim, como que eu vou sair desse lugar? Deus pode te arrancar. Deus mandou que Davi enviasse alguém para tirar Mefibosete de Lodebar. Deus observava e assistia a Davi por detrás da malhada, quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Deus já estava ali assistindo ele, preparando ele para o reino. Então a gente precisa entender que Deus continua nos assistindo, que ele não nos abandonou. Não pense você, pelo fato de você ter se organizado ou planejado e não ter dado certo, que Deus esqueceu de você, não. No tempo dele, no momento dele, com aquilo que ele te prometeu, ele vai fazer com que alguém, como fez com Davi, porque foi ele que trouxe a memória de Davi a perguntar a respeito da família de Saul. A qualquer momento, Deus vai trazer a memória de alguém a teu respeito, irmãos. Como foi no livro de Esther, quando Mardoqueu também, que estava vivendo aquela situação de forca, uma sentença de morte para o povo judeu, e o rei Assuero perdeu o sono. Então, quando o Senhor estava me dando essa palavra, o Senhor estava falando, libera para os meus filhos, que quando chegar o momento certo, alguém vai lembrar, alguém vai te resgatar, alguém vai te tirar dessa situação, alguém vai te tirar desse lugar. Um lugar, de repente, que possa ser de humilhação, de vergonha. Um lugar onde você pensa assim, não tem como alguém me encontrar onde eu me encontro. Tem sim, esse Deus já te encontrou. Ele só vai preparar alguém para que te resgate de lá. Para lembrar de você, para poder te abençoar. Porque foi isso que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Porque foi assim com Mefibosete. O lugar onde ele estava, foi lá naquele lugar que ele foi resgatado para se assentar à mesa.
Então, irmãos, eu costumo dizer que Deus, ele continua operando milagres, sinais, prodígios. Ele continua sendo Deus. E nós precisamos ter essa certeza que ele continua operando os milagres dele. Ele continua agindo, ele continua fazendo abraçar, a tempo de chorar. E a gente vive esses tempos na vida da gente. Todos nós vivemos esses tempos de Eclesiastes 3. Eu não sei qual é o tempo que você possa estar vivendo, mas tem momentos que a gente se pega vivendo esses tempos que a palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Então eu preciso entender que se não for em 2025, pode ser 2026. Aí tem gente que acha, mas vocês ficam vivendo de ilusões, de esperança. Irmãos, eu tenho que ter esperança, irmãos. Esse Deus nos ensina a termos esperança de dias melhores. Eu tenho que ter esperança de uma família salva. Eu tenho que ter esperança de uma libertação de um filho. Eu tenho que ter uma esperança de um marido ser liberto, ser transformado. Graças a Deus, essa palavra, esse Espírito Santo que habita em nós, traz essa esperança. Porque aqui a gente vê uma situação que ele podia ter pensado, ele me descobriu, ele vai querer me matar. E não era para a morte, era para que ele pudesse ser honrado, era para que ele pudesse sentar na mesa do rei, era para que ele pudesse ser restituído. Então a gente vê que uma situação que ele achou que poderia ser para a morte, e aqui não diz o tempo que ele esteve em Lodebar. E quantas das vezes a gente fica, o tempo está passando, estou ficando velho, não chega, não acontece. E muitas das vezes a gente fica incomodado, a gente fica se cobrando. Muitas das vezes a gente deixa esses sentimentos, essas acusações, esses dardos, essas setas nos paralisar, nos entristecer. Muitas das vezes vai trazendo esse sugestionamento, uma incredulidade em nós. Porque aí a gente começa a achar que Deus nos esqueceu. E Deus não esqueceu. Porque como eu falei de Mardoqueu, a sentença de morte para o povo judeu, ela foi assinada também. Foi preparada uma forca para ele. E Deus sabia de tudo que estava acontecendo. Deus sabia e permitiu que todo aquele plano maligno fosse cumprido. Ele achou Naamã que tinha fechado para que pudesse concluir toda a maquinação dele. Até o momento que Deus tira o sono do rei Assuero. E Naamã tem que ver Mardoqueu sendo honrado. E nem por isso ele desistiu, não. Ele continuou. Mas Deus sabia do que estava por vir. Deus sabia o que estava acontecendo. Deus não te abandonou. Se alegra. Confia que tem um Deus te assistindo. Um Deus... Porque aqui a gente vê que não foi de uma hora para outra. Mas também quando chega o tempo de Deus, ele muda cativeiros. Porque basta um agir do Senhor. Basta um haja de Deus, irmãos. Para mudar a nossa vida. Para virar uma chave, para chegar nas tuas mãos aquilo que Deus já lhe prometeu, ou para Deus te arrancar de um lugar e te colocar num lugar de honra. Basta um haja do Senhor. E se tem promessa, Deus é fiel para cumprir. E é isso que Deus está falando nessa noite. Não importa o tipo de Lodebar que você se encontre. Não importa o tipo de situação que você esteja vivendo. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de compaixão. Deus é um Deus que ele não esquece dos filhos dele. E quando a gente menos espera, o milagre acontece. Quando a gente menos espera, o haja de Deus acontece em nossas vidas. Como aconteceu na vida de Mefibosete, lá em Lodebar. Num lugar esquecido. Num lugar que o significado era deserto. Num lugar desprovido. Num lugar onde não tinha cristãos. Se não tinha cristãos, como que o evangelho ia chegar naquele lugar? Naquele tempo já tinha pessoas que eram missionários.
que contava os feitos de Deus. Mas fala que era um lugar desprovido de Deus. Mas foi lá que ele foi encontrado. Foi lá que ele se encontrava. E foi de lá que ele foi tirado. Eu não sei hoje qual é o seu Lodebar. Eu não sei como você se encontra. Mas irmãos, eu entendi o que Deus falou comigo com essa palavra. Eu consegui entender o que o Espírito Santo quis falar comigo. E que Deus possa também falar contigo nessa noite. Eu não sei qual é a área que você possa estar vivendo que é o seu Lodebar. Você pode achar que esqueceram de você. O homem esquece que ele é falho, mas Deus não esquece. E Deus vai usar pessoas como usou a Davi. Que ele precisava de alguém que se lembrasse dessa família. Ainda existe alguém da linhagem? Aí tem sempre alguém, né? Que Araziba falou, tem. Aonde ele se encontra em Lodebar? Eu não sei se é no sentimental, se é no financeiro, se é na área familiar, se é no profissional. Eu sei que a gente já está chegando no final do ano. E eu acredito que nós temos motivos de agradecer a esse Senhor. Porque, para mim, grandes coisas Ele fez. Porque quando a gente reconhece essa misericórdia, essa graça de estarmos de pé, de você saber que a gente ouviu tantas coisas, foram tantos levantes, tantas ameaças, tantas intimidações, tantas perdas, e o Senhor nos guardou, e o Senhor nos sustentou. E hoje estamos aqui louvando e glorificando a Deus pelas famílias dessa igreja, pelos casais dessa igreja, pelos filhos dessa igreja, porque Deus, Ele tem sido fiel conosco nesse lugar. Deus tem guardado, Deus tem suprido as nossas necessidades, Deus tem nos dado palavras para refletirmos. Porque se você entender essa palavra, você não vai achar que Deus te abandonou ou que Deus se esqueceu de você. Você vai continuar na sua trajetória, na sua caminhada, você vai continuar ouvindo essa palavra, você vai continuar entendendo o que é lícito, o que convém, você vai entender o que você precisa fazer, porque cada um de nós precisamos entender o que cada um de nós precisamos fazer e nós vamos permanecer nesse caminho até com que chegue o momento de começarmos a vivenciarmos o nosso milagre, que eu não sei quais os que Deus já lhe prometeu. Que eu não sei de que maneira Deus está te tratando ou te preparando para você poder vivenciar os teus milagres. Eu sei que dentro dessa palavra tem um homem que ele tinha uma necessidade física, mas que mesmo dentro dessa necessidade, Deus separou uma família para cuidar dele, ainda que fosse numa cidade deserta. Uma cidade desprovida da presença de Deus. Uma cidade de escassez, porque ele tinha uma necessidade. Graças a Deus, irmãos. Essa necessidade que tínhamos foi preenchida, eu creio, com a presença de Deus. Com a presença do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Hoje nós não somos mais coxos e nem aleijados. Nós vamos caminhar com as nossas pernas, mas com Deus à nossa frente. Porque Ele é o nosso guia. Ele deixou o Espírito Santo para ser a bússola da nossa vida. Mas quando não tínhamos esse Senhor, nós também éramos deficientes. Nós caminhávamos. Só Deus sabe para onde nós estávamos indo. Se Ele não nos parasse, se Ele não nos atraísse, se nós não estivéssemos aqui na presença dEle, será que nós estávamos vivos? Quantos não desceram ao silêncio sem glorificar o nome do Senhor? Deus não te esqueceu. Aleluia. Ele não esqueceu de Mefibosete. Ainda que Mefibosete pudesse achar que ele ia, o fim dele seria em Lodebar. O teu fim não vai ser em Lodebar. Não vai ser. De Mefibosete não foi.
Porque foi feita uma aliança. Havia uma promessa. Foi feita uma aliança de alma. Para que o filho de Jonathan pudesse viver o milagre. Eu costumo dizer que para a gente, nós que somos mães, tem coisas que a gente não vai viver, mas a gente precisa crer que o nosso filho vai viver, o filho dos nossos filhos viverão. Irmão, se a gente não viver, a gente vai deixar heranças espirituais para que eles vivam. O importante é sabermos que deixaremos heranças espirituais, porque aqui fala de uma herança espiritual que Jonathan deixou para Mefibosete. E quando chegou no tempo certo, ele vivenciou. E ele foi tirado daquele lugar. Então, Lodebar não é para que seja um lugar de permanência. Enquanto Deus quiser que estejamos, nós vamos ficar. Mas quando chegar o momento certo, ou ele nos tira, ou alguém vai lá nos tirar. Alguém vai lembrar. Porque Deus é poderoso para tirar sono como tirou do rei Assuero. Deus é poderoso para quando Samuel chegou na casa de Jessé, que ele achou que era Eliabe, o irmão mais velho, porque era bonito, tinha porte de rei. O Espírito falou, o Deus vivo, que naquela época era o Deus vivo, ele falou para Samuel, Samuel não vai por aparência. E foi uma fila de irmãos. E Deus falava, não é esse, não é esse, não é esse. Mas acabaram os irmãos, ainda tem alguém? Tem. Um que está lá no campo cuidando das ovelhas. Então manda ele vir, porque ninguém vai assentar à mesa enquanto ele não chegar. Irmãos, é Deus que precisa lembrar de cada um de nós. Esquece essa coisa da gente achar que ele vai usar pessoas. Eu estou falando esquece porque às vezes a gente quer fazer alianças que não é para ser feita, achando que aquela pessoa é que vai nos ajudar. Não vai. Só vai se Deus der uma ordem. Só se vier uma ordem dos céus. Mas se não vier, não adianta a gente se aliançar. Não, vou colar com fulano, porque com fulano eu vou conseguir. Não, cola com Deus, irmão. Fica coladinho com ele. Porque aí sim ele tem poder para mover céu e terra a nosso favor. Cola com ele. Ah, vai por esse caminho. Eu lembro que teve uma vez que eu estava num aniversário e quem estava lá era o Samuel Messias. E ele estava dando testemunho dele, que ele estava falando que antes dele ficar famoso, porque essa minha amiga, ela conheceu ele, eles são amigos até hoje, de vez em quando ele está lá na casa dessa minha amiga. E ele estava dando testemunho, porque ele disse que quando ele começou a cantar, né, a louvar, e todo mundo falava, cola com fulano, cola com ciclano, e ele disse que ficava igual um doido, né, e indo para um lado e não dava nada certo. E ele disse que um belo dia ele chegou em casa, a mãe dele, uma mulher de Deus, muito usada por Deus, disse que a mãe dele foi tomada em espírito e falou, para com isso. Você não precisa colar com ninguém, você não precisa correr atrás de nada disso. Eu vou te honrar. E hoje a gente vê o que Deus fez, né? Então, irmãos, em nome de Jesus, aquieta o teu coração, porque tem gente que quer ficar puxando o saco. Tem gente que é inconveniente. Cola com Jesus, irmãos. Cola com ele que dá certo. Só faz a tua parte. Faz com excelência, trabalha com excelência, serve com excelência. Que quando chegar a hora certa, Deus vai te honrar. A gente não precisa. O problema é que a gente quer dar jeitinho. O problema é que a gente quer entrar por atalhos. Ele é o caminho. Fica nesse caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fica nesse caminho. Que é nesse caminho de verdade, de vida, que você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Sem você dar jeitinho. O problema é que a gente às vezes acha que está demorando. Mefibosete, eu acredito que ele nem pensou isso. Porque lá em Lodebar, eu acredito que ele deve ter pensado assim, eu estou segura aqui. Porque como eu disse, naquele tempo, quem fosse da linhagem nobre era morto. Eu estou escondido aqui de Davi.
mesmo num lugar de escassez, mesmo na deficiência dele. Então eu acredito, né, conjecturando, que ele não esperava ser encontrado, porque ele não queria ser morto. Ele se sentiu seguro e escondido ali, mesmo sendo de uma linhagem nobre, porque era de costume matar quem era da linhagem. E ele veio da linhagem de Saul, de uma linhagem nobre. Mas Davi mandou resgatar ele, não para matar, mas para restituir, para devolver para um homem que tinha uma necessidade física, que viveu tempos lá em Lodebar, esquecido, se escondendo, achando que se fosse descoberto poderia ser morto, né? Porque muitas das vezes o sugestionamento que vem, eu acredito que ele não deve ter lembrado o tempo de amizade do pai dele, que ele era uma criança, com o rei Davi. Até porque ele ainda não era rei. Mas era uma amizade. Era uma amizade de alma. Foi feita uma aliança. E no momento certo, o Senhor trouxe a memória de Davi para que ele perguntasse a alguém certo, que pudesse responder. Porque quando ele faz a pergunta perto de alguém que sabia do paradeiro de Mefibosete, irmãos. Tudo preparado por Deus. Não era lugar errado e hora errada, porque às vezes, eu estava no lugar errado na hora errada. Irmão, nós não vamos estar nem num lugar errado, nem na hora errada, não. Nós vamos estar no lugar certo, na hora certa, para viver o milagre de Deus. Aleluia. E na hora que ele pergunta, tem alguém que sabe aonde Mefibosete se encontrava, que era lá em Lodebar. E aí ele fica sabendo, a família, casa de Marqui. E aí ele dá uma ordem, vai lá e traz ele. Irmãos, em nome de Jesus, eu não sei qual é o seu Lodebar. Eu não sei onde você se encontra. Eu não sei se você está triste, eu não sei se você está deprimido, eu não sei se você está achando que Deus te esqueceu, eu não sei se essa fase, esse momento que você está vivendo, esse trabalho, sei lá, a área que você está vivendo, você possa pensar assim, como que eu vou sair dessa situação? Irmão, nosso Deus é jeitoso. Ele tem jeito para todas as coisas, irmão. Ele continua operando milagres. Ele tem jeito. Ele tem formas, ele tem maneiras para nos alcançar, para nos arrancar, para nos exaltar. Ele tem várias formas e maneiras para operar. Por isso que a palavra de Deus diz, operando ele, quem impedirá? É a palavra que diz que operando ele, quem impedirá? Então ele tem várias maneiras para operar. E quantas das vezes a gente fica quebrando a cabeça, querendo entender de que maneira que vai ser feito? Eu não preciso ficar quebrando a minha cabeça, só preciso crer que vai ser feito. Agora a maneira e as formas tem que ser dele, da forma dele, do jeito dele, para o nome dele ser glorificado. Irmãos, que nessa noite, eu não sei o tempo que você está escondido, eu não sei o tempo que você está vivendo, eu não sei a fase que você está vivendo, eu não sei que tipo de Lodebar você está vivenciando, mas não é um lugar permanente para os servos de Deus permanecer. Você pode estar lá, porque Deus ainda quer que você esteja. Mas no tempo certo, porque foi o que o Espírito Santo de Deus falou. Basta um haja de Deus, basta uma ordem dos céus. Porque quando a ordem veio para Davi, a primeira coisa que Davi fez foi perguntar se ainda existia alguém da linhagem de Saul. E quando ele faz a pergunta perto de alguém que sabia do histórico daquela família. Sabia que tinha um sobrevivente. Sabia que tinha um que estava vivendo num lugar desprovido. Uma cidade que o significado era deserto. Uma cidade de escassez. Uma cidade de pessoas simples. Uma cidade onde eles viviam numa posição de miseráveis. E foi de lá que ele foi arrancado. E ele veio para ser restituído. Irmãos, Deus é Deus de restituição. Deus pode restituir aquilo que se perdeu da tua vida. Só Ele pode.
Eu não sei que tipo de restituição você precisa, mas Deus é poderoso para te restituir. Ele restituiu a Jó. Ele não restituiu a Jó. Jó não perdeu. Perdeu filho, perdeu bens, até saúde foi embora. Mas Deus trouxe para Jó dupla honra. Trouxe restituição. Então creia que Deus pode restituir. Deus é poderoso para te restituir aquilo que se perdeu, aquilo que foi embora. Ah, mas foi negligência minha, ok, mas eu já me arrependi. Ele mostra aqui a misericórdia dele, usando Davi, para que pudesse resgatar Mefibosete em Lodebar. No nome de Jesus, Lodebar não é um lugar de permanência. Você vai estar lá enquanto Deus permitir, mas quando ele falar, chega, basta, ele vai dar uma ordem dos céus para que você seja tirado desse lugar, para que você seja arrancado, para que você venha para uma posição de honra, para que você possa se assentar às mesas que o Senhor tem preparado, nos preparado para nos assentarmos. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Aleluia. Santo é o teu nome. Eu entendi o que Deus falou com essa palavra. Aleluia. Entendo o que Deus está falando contigo nessa noite. Ele não se esqueceu. Ele conhece o teu nome, ele sabe do teu endereço, ele conhece todas as coisas. Basta uma ordem vinda dele, irmãos. E que essa ordem possa ser hoje, na noite de hoje, na madrugada de hoje, para que você viva o teu milagre, para que você seja restituída, para que você venha desse lugar, saia desse lugar de vergonha e viva a dupla honra que o Senhor tem para a tua vida. Tu és santo, tu és poderoso, tu és soberano, guarda de Israel, príncipe da paz. Toma essa noite, toma os teus filhos, Pai querido, Pai amado, que no nome de Jesus, que o Senhor venha restituir a vida dos teus filhos, que o Senhor venha abençoar a vida dos teus filhos, que o Senhor venha preparar, capacitar os teus filhos para se assentar em mesas, para que o Senhor possa preparar, para que eles venham estar em posição de honras para a glória do teu santo nome. O Senhor é fiel, abençoe a vida sentimental, abençoe os casamentos, abençoe a vida profissional. O Senhor ainda pode, meu Deus e meu Pai, abrir portas para aqueles que necessitam. O Senhor é Deus que diz que os sinais seguirão aos que crerem. Pai querido, Pai amado, que os teus sinais possam seguir aqueles que creem na tua palavra, que creem em ti, Pai querido, Pai amado. Pai, que nessa noite, se entrou alguém aqui se sentindo abandonado, esquecido, desamparado, que possa se sentir acolhido através dessa palavra. Meu Senhor da glória, Mefibosete, ele estava se sentindo seguro naquela cidade. Oh, Pai. Pai querido, Pai amado, eu te peço nessa noite, dá sinais para os teus filhos que o Senhor não perdeu o controle. Dá sinais, Pai querido, Pai amado, que independe de onde nos encontramos, o Senhor é poderoso para nos tirar. O Senhor é poderoso para nos arrancar. O Senhor é poderoso para dar uma ordem, meu Deus e meu Pai. Eu te peço nessa noite que no nome de Jesus, libere, meu Deus e meu Pai, para os teus filhos aquilo que precisa ser liberado. O Senhor é poderoso, o Senhor pode ir na justiça, nas causas de justiça. O Senhor pode visitar, meu Deus e meu Pai, os patrões nessa noite, os empresários nessa noite. O Senhor pode dar uma ordem para o médico, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor é o médico por excelência. O Senhor é o justo juiz. Julgue a nossa causa, meu Senhor da glória, que no nome de Jesus vai de encontro à necessidade dos teus filhos. Pai querido, Pai amado, revoga qualquer sentença do inferno, ainda que possa ter sido assinada e carimbada pelo inferno. O Senhor é poderoso para revogar essas sentenças malignas. Ore calassuri cantarébia. Espírito Santo de Deus, revoga nessa noite as sentenças malignas, meu Deus e meu Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, o Senhor revogou, meu Deus e meu Pai, a sentença de Mefibosete. Oh, Senhor, ele achou que terminaria ali em Lodebar.
E o Senhor reverteu, o Senhor mudou a vida daquele homem. Um homem, meu Deus e meu Pai, que tinha necessidades físicas. Um homem, meu Deus e meu Pai, que veio de uma linhagem nobre e que estava ali naquele lugar se escondendo, esquecido. Oh, Pai querido, Pai amado. Oh, que nessa noite, no nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, vai de encontro. Visita mentes e corações a nosso favor. Oh, basta uma ordem vinda do Senhor. O Senhor restituiu a Mefibosete. O Senhor abençoou aquele homem. Aquele homem foi trago, meu Deus e meu Pai, para estar no reino de Davi. Sentando à mesa do rei Davi. Se alimentando das iguarias. Meu Senhor da glória, uma grande mudança, uma grande transformação. E eu creio que o Senhor tem grandes mudanças para esse lugar, para as nossas vidas, grande transformação, para que o seu nome continue sendo glorificado. Pai querido, Pai amado, eu te peço que no nome de Jesus, que nessa noite os teus filhos possam ter certeza, convicção, que o Senhor não esqueceu de nenhum deles. Não se esqueceu. E que eu creio que está muito próximo para alguns dos teus filhos. Meu Deus e meu Pai, vivenciar aquilo que o Senhor já liberou, aquilo que o Senhor tem reafirmado, confirmado para a glória do teu santo nome. Toma essa noite, visita cada lar aqui representado. Toma os nossos filhos. Toma os nossos lares, unge o umbral da nossa porta. Pai querido, Pai amado, eu quero colocar, meu Deus e meu Pai, já esse fim de novembro e início de dezembro. Eu quero te pedir, Senhor, abençoe teus filhos, o trabalho dos teus filhos. Abençoe, meu Deus e meu Pai, e prospere os teus filhos, meu Deus e meu Pai. Que possa ser um dezembro abençoado para aqueles que trabalham com vendas. Pai querido, Pai amado, abençoe, abre as janelas do céu, Pai querido, Pai amado. Que o Senhor venha restituir tudo aquilo, meu Deus e meu Pai, que foi roubado. Tudo aquilo, meu Deus e meu Pai, que negligenciamos. Nos perdoa as nossas negligências. Nos perdoa, meu Deus e meu Pai, as nossas atitudes e comportamentos que fez com que a gente fosse, meu Deus e meu Pai, por caminhos que trouxe a adversidade para cada um de nós. Pai, tem de misericórdia, que venha haver restituição no financeiro, no emocional, no físico, no espiritual.